Então, vocês podem fazer o acesso aqui dentro do IDE Arduino, tá? E aí, dentro da IDE do Arduino, vocês podem abrir o primeiro site, arduino.cc, e fazer o download. Então, vocês vão ter aqui a aba de downloads do Arduino, e vocês escolham o Arduino específico para o sistema operacional de vocês, tá? Então, vocês podem baixar aí para qualquer sistema operacional que vocês tenham. Quando vocês fizerem o download, vocês vão ter acesso ao... Instalem o Arduino, a IDE, que é o ambiente de desenvolvimento, né, de programação. Quando vocês abrirem a IDE, vocês vão ver essa interface, tá? E vocês vão verificar o quê? Que aqui dentro na parte de cima, aqui vocês têm um menu de ferramentas, aqui vocês têm para verificar se a programação que vocês realizaram está correta, e aqui é para você fazer o carregamento para a placa. Então, você envia para a placa o que está programado aqui. E vocês sabem para qual placa está configurado aqui na parte de baixo. Então, está configurado essa interface, esse ambiente de desenvolvimento, ela está configurada para o Arduino Genuino Uno na porta USB com 5. Então, o que vocês precisam fazer? Vocês precisam vir aqui e configurar a placa dentro de ferramentas, escolher a placa que é o ESP32. Só que no momento em que vocês instalarem a IDE, ainda não vai estar disponível. Então, vocês precisam fazer o quê? Vocês precisam vir aqui em Arquivo Preferências e precisam incluir esse caminho JSON aqui, https://dl.expressif, com 2 s.com/dl/package _esp32_index.json, tá? Até aqui. Esse segundo aqui, vocês não precisam adicionar porque é de outra placa, tá? Mas isso daqui precisa ser adicionado aqui na URL adicional para gerenciadores de placa. A partir desse link, a partir desse primeiro link aqui, vocês vão permitir que a IDE acesse um site, né, e faça a requisição, então, do gerenciador para essa placa do ESP32 que vocês compraram. Clica ali em OK, e vocês podem vir aqui, então, em Ferramentas, Placa, Gerenciador de placas. Clicando aqui, você pode vir fazer a busca, então, da sua placa do ESP32. Vocês vêm aqui, escrevam ESP32 para realizar a busca dessa placa. Se vocês observarem, eu tenho instalado a da Espressif, ESP32 by Espressif System. E vocês têm várias versões aqui, ó. Eu estou com a 1.0.1 instalada. Vocês podem instalar aí geralmente as últimas, as mais antigas, elas são mais estáveis. E as últimas, elas acabam corrigindo alguns bugs, mas elas podem trazer algumas falhas também. Eu estou com a 1.0.1 instalada. Quando você vem aqui e clica em instalar, ele faz o download e instala. Às vezes pode demorar até uns 5 minutos. Aí clica em fechar aqui. Aí sim você vai poder configurar a sua placa. Ao conectar a placa no seu computador, a placa USB, ele teoricamente já vai conseguir fazer o download automaticamente do reconhecimento da USB dessa sua placa. Caso você não consiga caso ele não consiga aparecer aqui a tua placa, aqui tá, eu tô com porta, não tem nenhuma porta USB disponível. Antes de você conectar na USB, vem e verifica quais que tem. Às vezes tem ali porta com 15, porta com 3. Essas portas são outras coisas, porque você ainda não conectou o cabo USB da sua ESP32. E aí, no momento em que você conectar o cabo USB, você clica fora, retorna aqui, vai ter que ter aparecido essa nova porta, que daí sim você tem certeza que aquela porta USB, aquela COM, vai estar COM e um número. COM 10, por exemplo, daí essa COM 10 seria a sua placa do ESP32. E você tem que vir aqui e configurar a placa. Então, você vai escolher ela. Notem que aqui nessa primeira seção, essa primeira divisão aqui, está tudo Arduino. E na segunda seção aqui, aí começa, então, os ESP32. O ESP32 que a gente utiliza
Deixa eu encontrar ele aqui. Ó, notem que tem vários, ó. Para quem comprar um dia com LoRa da Realtek, vai usar esse ESP32 LoRa 32, tá? Ele permite aquela antena que alcança 4 quilômetros. Normalmente, quem compra os ESP32 normal vai usar esse primeirinho aqui, ó, ESP32 Dev Module, que é o módulo de desenvolvimento padrão do ESP32. Quando você clicar ali, ele vai configurar agora. Aí pronto, ó, notem que mudou tudo aqui para baixo. Vocês não precisam mudar basicamente nada. Só configurar o ESP32 Dev Module e a porta USB depois que você conectar na USB. E o código que você escrever aqui, ele já vai estar pronto para rodar. No caso, esse código aqui não faz nada. Uma sugestão que eu dou a vocês é vir aqui em arquivo, exemplos. Você pode pegar aqui o exemplo, sei lá, o exemplo do ESP32 aqui, ó. Vai ter que ter aparecido aqui embaixo ESP32. E aí você vai ter aqui vários códigos exemplo que você pode estar utilizando. Eles não são muito fáceis de se entender inicialmente, mas é interessante vocês testarem, às vezes, encontrarem apenas qual que é o pino que você quer que ele faça, por exemplo, piscar um LED. Aqui, ó, por exemplo, Analog Out LED Software Fade. Então, se você vir aqui e clicar nesse, ele abriu uma nova janela, já está configurado aqui embaixo, vocês podem observar, ESP32 Dev Module, todas as configurações dele, na porta com 5. Não tem nada conectado aqui ESP32, mas ela apareceria, então, o seu ESP conectado ali. E vejam que ele vem aqui e faz uma configuração do LED, né? Várias configurações do LED. Relação ao brilho aqui, é tudo configuração. Isso daqui são duas variáveis que ele cria. Aqui em cima ele só deu um nome, né? Ó, define, ele está definindo que quando ele escrever LED pin em qualquer lugar do código, ele vai substituir pelo número 5. Para você é fácil de programar escrevendo LED pin. E aí, para o programa lá, para a placa, ele vai saber que quando você escrever LED pin, na verdade, você está falando 5. Então, por exemplo, o LED pin é o pino 5 da placa. Aí você vem aqui e faz o quê? Saída. Isso daqui está relacionado a uma função, né? Função do tipo void, onde ele vai fazer aí, então, acender ou apagar o seu LED. E aí vem a programação. Normalmente, ela é dividida em 3 partes. Antes do void setup, que está aqui, vem toda a parte de inicialização de variáveis, declaração de pinos, enfim. Dentro do void setup é a configuração, é onde tudo isso vai ser executado só uma vez, tanto a parte de configuração ali, de declaração, criação de variáveis, inicialização de variáveis, quanto o setup é executado apenas uma vez. No setup é onde você diz o que você vai usar, por exemplo, vai usar a entrada serial, você vai configurar quais pinos como entrada, quais pinos como saída, qual que é o estado inicial de cada pino, é onde você faz isso no setup. E aí depois ele vai para um código na parte da frente, que é esse loop. Se ele é loop, ele executa de forma infinita. Então ele começa. Essa função é a principal do teu código. Você vai ter em qualquer lugar, qualquer placa que vocês usarem qualquer placa de desenvolvimento de dispositivos móveis vai ter essas 3 estruturas para vocês fazerem. Algumas nem aparece um void setup, assim, ela vem direto, mas você sabe que ali é tudo onde você vai ter que inicializar e configurar tudo. E quando ele entrar no void loop, ele vai ficar executando de forma ininterrupta e cíclica todo esse trecho de código que você tem aqui no void loop. Se você criar funções externas, elas vão estar escritas, por exemplo, aqui para baixo. E você pode chamar dentro do seu código. Por exemplo, eu vou criar aqui uma função externa aqui chamada, sei lá, void executa. Essa funçãozinha void executa que eu acabei de criar, eu posso chamar ela aqui toda vez dentro do meu código. Se eu vier aqui e chamar executa, abre e fecha, ponto e vírgula, cada vez que o meu código do meu loop chegar nessa linha de código, ele vai sair de dentro do loop, vai vir aqui na função, vai executar ela uma vez, vai retornar para cá e vai continuar executando. Então, ele vai ficar executando de forma recorrente também essa minha função que está fora do loop. Mas a parte principal do código é o loop. Depois que vocês virem aí alguns códigos exemplo, buscarem algumas formas de programar básica, fazer o LED piscar, acender, apagar no ESP32, aí vocês podem vir aqui
em arquivo, exemplos, ESP32, e aí vocês vão ter o que a gente vai estudar como objetivo dessa disciplina, que é o FreeRTOS, que é o nosso sistema operacional de tempo real free, tá? Então vocês vão abrir ele, e dentro desse sistema operacional aqui, dentro dessa configuração do FreeRTOS, ele traz aí já algumas coisas bem básicas relacionadas ao sistema operacional. Ela é toda em C, é super simples. Vocês vão programar em C do início ao fim. Aqui, então, vocês vão ver que vai ter toda a parte de configuração inicial igual é programar Arduino ou outra linguagem de programação. Vocês vão ter aqui o Void Setup com a configuração dentro do Void Setup. Notem o que tem aqui dentro, ó. Tá vendo? Xtext Create. Task é tarefa, né? Então, ele está criando uma task pinned to core conectada a um dos dois processadores. Então, ele criou uma função, uma tarefa aqui e criou uma segunda tarefa aqui embaixo. Então, é isso que a gente tem aqui dentro desse setup. Você cria suas tarefas que você vai usar no teu sistema operacional. E aí, o Void Loop, ele é obrigatório agora? Não é mais obrigatório o Void Loop, porque o Void Loop, ele era obrigatório antes, porque ele executava de forma concorrente. Ele deixou vazio o nosso Void Loop, porque quem que vai estar executando agora as nossas atividades? São essas duas tarefas que a gente acabou de criar. E elas vão estar executando de forma concorrente. O sistema operacional, o FreeRTOS, ele vai estar gerenciando qual tarefa vai estar executando em cada momento. Na prática, ele executa as duas muitas vezes por segundo. E executa as duas muito rapidamente, muitas vezes por segundo. E aí você vai ter, então, a task Blink sendo executada aqui. Então, isso daqui é como se fosse um void loop à parte. E essa segunda task aqui, essa segunda tarefa, que é o Analog Read A3, ela vai estar executando aqui embaixo como uma segunda void loop. Então, ele executa os dois loops de forma independente. E você não precisa agora ter aquele void loop executando nada. O que ficou então? O void loop não faz nada. Essa primeira tarefa fica só piscando o LED. Vocês podem ver aqui que o nome dela é Task Blink, então ele só fica piscando o LED. E a segunda aqui é o Task Analog Read A3. Ele vai ficar só lendo um determinado pino analógico. Então, você tem duas tarefas rodando, é super simples. Uma lê um pino analógico, a outra pisca um LED. Então, aí você consegue iniciar o conhecimento, aí, os estudos relacionados também ao FreeRTOS.